Estratégias de reversão da falácia do espantalho no marketing político contemporâneo. Pesquisa elaborada para estudo pessoal Professor Roberto de Oliveira, maio de 2026. Como identificar e neutralizar uma das armadilhas retóricas mais sutis e devastadoras do marketing político atual? Em um cenário de polarização crescente e desinformação estrutural, políticos, gestores públicos e suas equipes de comunicação são frequentemente vítimas de um expediente falacioso conhecido como espantalho argumentativo, uma técnica que distorce propositalmente a posição do adversário para torná-la mais fácil de refutar, manipulando a percepção do eleitorado. Esta pesquisa foi desenvolvida a partir de uma extensa revisão teórica e análise crítica e oferece um modelo prático de contra-argumentação ética, combinando o Stillmaning, argumento de aço, com estratégias de pre-banking e fact-checking estratégico. Os achados apontam para um conjunto de protocolos comunicacionais aplicáveis tanto a campanhas eleitorais quanto à gestão cotidiana da comunicação governamental e institucional. A implementação dessas estratégias não apenas restaura a integridade do debate público, mas também fortalece a confiança dos cidadãos nas instituições democráticas. Profissionais de comunicação política, gestores de redes sociais e assessorias de imprensa encontrarão neste estudo subsídios concretos para elevar a qualidade do debate público e proteger a reputação de seus representantes. Resumo: a falácia do espantalho constitui um dos expedientes retóricos mais recorrentes no marketing político contemporâneo, consistindo na distorção deliberada da posição do oponente para viabilizar sua refutação simplificada. O presente artigo tem como objetivo geral analisar os mecanismos de funcionamento dessa falácia no contexto da comunicação política digital e propor estratégias sistemáticas para sua reversão. Adota-se uma abordagem teórico-exploratória, fundamentada em revisão bibliográfica interdisciplinar que abrange teoria da argumentação, psicologia política, comunicação estratégica e ciência política. A pesquisa identifica 3 dimensões analíticas da falácia do espantalho: sua estrutura lógico-argumentativa, seus mecanismos de persuasão em ambientes digitais polarizados e seus efeitos sobre a percepção pública e o engajamento eleitoral. Como principais achados, propõe-se um modelo integrado de reversão composto por 4 eixos estratégicos: o Stillmaning, reconstrução caridosa do argumento adversário, o questionamento socrático como ferramenta de desarmamento falacioso, o pre-banking preventivo e o fact-checking contextualizado. Conclui-se que a reversão eficaz da falácia do espantalho não se limita à mera refutação lógica, mas exige uma abordagem comunicacional que combine clareza argumentativa, engajamento emocional positivo e educação midiática do eleitorado. As implicações práticas do estudo apontam para a necessidade de formação continuada de profissionais de comunicação política e para o desenvolvimento de protocolos institucionais de resposta a distorções argumentativas em tempo real. Palavras-chave: falácia do espantalho, marketing político, contra-argumentação ética, Stillmaning, desinformação eleitoral. 1. Introdução. O debate político contemporâneo tem sido marcado por um fenômeno paradoxal: nunca se produziu tanta informação relevante sobre políticas públicas, e nunca o eleitorado esteve tão suscetível à manipulação retórica. Estudos recentes indicam que a desinformação e a polarização política andam de mãos dadas, formando um ciclo que se retroalimenta e compromete a qualidade do debate democrático. IPEA, 2025. Nesse ambiente, as falácias argumentativas, especialmente a falácia do espantalho, emergem como ferramentas privilegiadas de marketing político, permitindo que candidatos e partidos desqualifiquem adversários sem enfrentar substantivamente suas propostas. Aikin e Casey, 2011. A falácia do espantalho, também conhecida como Strawman Fallacy, consiste em ignorar o posicionamento real do oponente, substituindo-o por uma versão distorcida, exagerada ou simplificada que se torna mais fácil de refutar. Walton, 1996. No contexto político, manifesta-se, por exemplo, quando um candidato que defende ajustes na política tributária é acusado de querer quebrar o país, ou quando a defesa de maior investimento em educação é distorcida como abandono da segurança pública.
Conforme destacam Yeomans e colaboradores, 2022, partidários de ambos os lados do espectro político frequentemente apresentam dificuldade em representar com precisão os argumentos de seus oponentes, gerando o chamado efeito espantalho, uma distorção sistemática que tende a se agravar quanto maior o nível de sofisticação política do indivíduo, uma vez que este desenvolve maior capacidade de articular sua própria posição, mas não necessariamente de compreender a do outro. O problema de pesquisa que orienta este artigo pode ser assim formulado: diante da recorrência e efetividade persuasiva da falácia do espantalho no marketing político digital, quais estratégias de contra-argumentação ética podem ser mobilizadas para reverter seu impacto sobre a percepção pública e restaurar a integridade do debate democrático? O objetivo geral do estudo consiste em analisar os mecanismos de funcionamento da falácia do espantalho na comunicação política e propor um modelo integrado de reversão. Como objetivos específicos, busca-se caracterizar a estrutura lógica e os efeitos persuasivos da falácia em ambientes digitais polarizados, e examinar as limitações das estratégias tradicionais de fact-checking diante da natureza performática da falácia, e sistematizar um conjunto de táticas contra-argumentativas baseadas nos princípios do Stillmaning e da argumentação caridosa, e avaliar a aplicabilidade dessas estratégias em diferentes formatos de comunicação política. A justificativa teórica do estudo reside na contribuição para o campo da teoria da argumentação aplicada à comunicação política, preenchendo uma lacuna identificada na literatura brasileira no que tange a estratégias sistemáticas de reversão de falácias. A justificativa prática, por sua vez, decorre da necessidade premente de equipes de marketing político, assessorias de comunicação e gestores públicos disporem de protocolos eficazes para responder a ataques falaciosos sem recorrer a expedientes simétricos que degradam ainda mais a qualidade do debate. 2. Desenvolvimento. 2,1. A falácia do espantalho no ecossistema da comunicação política digital. A falácia do espantalho, em sua formulação clássica, opera mediante a substituição do argumento original do oponente por uma versão mais fraca ou extremada, que é então atacada como se representasse fielmente a posição adversária. Hamblin, 1970. Schopenhauer, em sua obra, A Arte de Ter Razão, já identificava esse expediente como um dos estratagemas fundamentais da polêmica, denominados como estratagema da extensão. Consiste em levar o argumento do oponente para além de seus limites naturais, tornando-o absurdo e, portanto, facilmente refutável. Schopenhauer, 1831-2019 avos. No contexto do marketing político digital, a eficácia da falácia do espantalho é amplificada por três características estruturais das plataformas online: a brevidade dos formatos, posts, stories, vídeos curtos, que dificulta a apresentação de argumentos matizados, a segmentação algorítmica, que expõe os usuários predominantemente a conteúdos alinhados com suas crenças prévias, e a dinâmica viral, que privilegia conteúdos emocionalmente carregados em detrimento de análises criteriosas. Recoeiro, 2025. Nesse ambiente, a versão distorcida da posição adversária circula mais rapidamente do que a correção, consolidando-se na memória coletiva antes que qualquer esclarecimento possa ser efetivado. Pesquisas experimentais conduzidas por Bizer e colaboradores, 2009, demonstraram que a falácia do espantalho produz efeitos significativos sobre a atitude do público mesmo quando este tem acesso à versão original do argumento, um fenômeno atribuído à heurística da disponibilidade, pela qual a versão mais simples e extrema do argumento é mais facilmente processada e lembrada. Mais recentemente, Seremeta, Flecken e Andoni, 2024, investigaram os mecanismos cognitivos subjacentes à efetividade do espantalho, concluindo que sua força persuasiva está condicionada à ativação de vieses ideológicos pré-existentes, os quais funcionam como filtros interpretativos que tornam a distorção mais natural aos olhos do público-alvo. 2,2. O efeito espantalho, polarização e distorção sistemática. Um dos achados mais relevantes da literatura recente diz respeito à natureza não necessariamente intencional da falácia do espantalho.
Yeomans e colaboradores, 2022, em estudo baseado em algoritmos de processamento de linguagem natural aplicados ao debate político norte-americano sobre o sistema de saúde, constataram que partidários de ambos os lados tendem a produzir representações empobrecidas dos argumentos adversários mesmo quando incentivados a serem precisos. Esse fenômeno, denominado efeito espantalho, decorre não de má-fé deliberada, mas de limitações cognitivas na tomada de perspectiva. Indivíduos politicamente sofisticados desenvolvem estruturas argumentativas tão densas para defender suas próprias posições que se tornam incapazes de reconstruir adequadamente o raciocínio do outro. Yeomans et al. 2022. No Brasil, a polarização política tem aprofundado esse efeito, criando o que pesquisadores do IPEA denominam câmaras de eco argumentativas, ambientes comunicacionais nos quais as versões distorcidas das posições adversárias circulam como fatos incontestes, reforçando identidades partidárias e dificultando qualquer forma de entendimento transversal. IPEA, 2025, Alfaro, 2025. A falácia do espantalho, nesse contexto, deixa de ser um recurso retórico ocasional e se converte em uma estratégia sistemática de marketing político, operando como um mecanismo de redução da complexidade que permite aos candidatos consolidar suas bases sem precisar engajar substantivamente com as propostas dos oponentes. Dourado, 2019, ao analisar as iniciativas de fact-checking no Brasil, observa que a mera rotulagem de uma declaração como falsa ou enganosa tem eficácia limitada diante da natureza performática da falácia. Isso ocorre porque a falácia do espantalho não se resume a uma proposição factualmente incorreta, ela é, antes, uma distorção de sentido que opera no nível da interpretação, não da verificação empírica. Assim, mesmo quando uma agência de checagem demonstra que o oponente nunca defendeu a posição extrema que lhe foi atribuída, o dano comunicacional já foi produzido, a associação entre o candidato e aquela posição caricata permanece na mente do eleitor, especialmente daquele já predisposto a avaliá-lo negativamente. 2,3. Limitações das estratégias tradicionais de contra-argumentação. Diante da recorrência da falácia do espantalho, as respostas institucionais mais comuns têm se revelado insuficientes. O fact-checking, embora indispensável para a verificação de fatos, mostra-se limitado quando a distorção não é factual, mas interpretativa. Dourado, 2019, Seibt, 2020. Ademais, a simples réplica factual, eu não disse isso, frequentemente é percebida pelo público como evasiva ou defensiva, reforçando a impressão de que o candidato estaria, de fato, tentando esconder sua verdadeira posição. A contra-argumentação agressiva, por sua vez, tende a produzir o efeito oposto ao desejado. Estudos sobre polarização afetiva indicam que ataques diretos e emocionalmente carregados contra o oponente não apenas falham em converter eleitores indecisos, como também aprofundam o comprometimento partidário da base de cada candidato. Iyengar e Westwood, 2014. No ambiente digital, respostas rispidas ou sarcásticas a ataques falaciosos frequentemente se tornam virais pelos motivos errados, amplificando o alcance da própria distorção que se pretendia combater. Diante dessas limitações, torna-se necessário desenvolver estratégias de reversão que operem não no mesmo plano da falácia, a refutação simplificada, mas em um plano metacomunicacional, que exponha o mecanismo da distorção sem incorrer nos mesmos vícios argumentativos. É nesse contexto que o Stillmaning emerge como alternativa promissora. 2,4. Stillmaning, a arte de fortalecer o argumento adversário. O Stillmaning, termo traduzido como argumento de aço, ou homem de aço, constitui o oposto lógico e retórico da falácia do espantalho. Enquanto esta enfraquece o argumento do oponente para torná-lo facilmente refutável, aquele busca reconstruir a posição adversária em sua formulação mais forte, coerente e defensável, para então submetê-la à crítica. Aikin e Casey, 2011, Dennett, 2013.
O princípio que orienta o Stillmaning é o princípio retórico da caridade. Ao debater, deve-se presumir que o oponente tem razões plausíveis para defender sua posição, ainda que delas se discorde. O filósofo Daniel Dennett, 2013, propôs um protocolo de 4 etapas para a argumentação construtiva que sintetiza a essência do Stillmaning, e tentar expressar a posição do oponente com tanta clareza e generosidade que ele próprio diria: quem dera eu tivesse dito assim, e listar os pontos de concordância mútua, e reconhecer aquilo que se aprendeu com a perspectiva do oponente, e somente então apresentar a crítica ou refutação. No contexto do marketing político, a aplicação desse protocolo exige um esforço considerável de disciplina comunicacional, uma vez que a tentação imediata diante de um ataque falacioso é responder no mesmo tom agressivo. Contudo, os resultados potenciais justificam o investimento. Quando um candidato, em vez de simplesmente negar a versão distorcida de sua proposta, dedica-se a reconstruir com precisão a posição do oponente antes de apresentar seus próprios argumentos, ele produz 3 efeitos simultâneos. Primeiro, desarma a falácia ao expor publicamente a discrepância entre a versão caricatural e a posição original, uma exposição que tende a ser mais crível do que a mera negação, justamente porque parte de um esforço de compreensão do outro. Segundo, projeta uma imagem de maturidade política e disposição ao diálogo, atributos valorizados por eleitores moderados e indecisos, Thalisse e Aikin, 2006. Terceiro, eleva o patamar do debate, induzindo o oponente a também abandonar expediente falacioso sob pena de parecer desonesto ou simplista. 2,5. O questionamento socrático como ferramenta de desarmamento falacioso. Complementarmente ao Stillmaning, a tradição socrática oferece um conjunto de técnicas interrogativas particularmente eficazes para neutralizar a falácia do espantalho. O método socrático, que consiste em formular perguntas progressivas que levam o interlocutor a perceber as contradições e insuficiências de seu próprio raciocínio, pode ser adaptado ao ambiente digital sem perder sua potência analítica. Platão, 1999. Quando um adversário constrói um espantalho atribuindo ao candidato uma posição absurda, a resposta mais eficaz não é a negativa direta, você está me deturpando, mas uma pergunta que devolve ao oponente a responsabilidade de sustentar sua caracterização. Por exemplo, com base em quais declarações ou propostas específicas o senhor conclui que defendo isso que acaba de afirmar? Esse tipo de questionamento, além de expor a fragilidade da construção falaciosa, transfere o ônus probatório para quem realizou a distorção, invertendo a dinâmica comunicacional. A eficácia do questionamento socrático reside em sua capacidade de ativar, no público, o mecanismo cognitivo da coerência, a percepção de que o oponente não consegue fazer corresponder sua acusação com evidências concretas tende a ser interpretada como indicativo de má-fé ou, ao menos, de leviandade argumentativa. Walton, 1996. Diferentemente da contra-argumentação assertiva, que pode soar como mera retórica defensiva, o questionamento convida o público a participar do processo de escrutínio, tornando-o coautor da desconstrução da falácia. 2,6. Prebunking e vacinação psicológica contra distorções argumentativas. Para além das estratégias reativas, aquelas mobilizadas após o ataque falacioso, a literatura recente sobre desinformação tem enfatizado a importância de abordagens preventivas. O prebunking, ou pré-verificação, consiste em expor o público a uma versão enfraquecida da falácia ou desinformação antes que ela seja amplamente disseminada, acompanhada de uma explicação sobre seu mecanismo de funcionamento. Lewandowski et al., 2020. Analogamente à vacinação imunológica, essa exposição prévia permite que o indivíduo desenvolva anticorpos cognitivos que o tornam mais resistente à versão plena da manipulação. No contexto da falácia do espantalho, o prebunking pode assumir a forma de conteúdos educativos sobre as principais técnicas de distorção argumentativa utilizadas no marketing político, difundidos por meio das próprias plataformas onde essas falácias tendem a circular.
Campanhas de letramento midiático que ensinem o eleitor a identificar expressões como: "Você quer dizer que, então, na sua opinião?" Ou, basicamente, o que o candidato propõe é. Como marcadores linguísticos de potenciais espantalhos têm demonstrado eficácia em contextos experimentais, Lewandowski et al., 2020, Lorenz Spreen et al., 2022. A estratégia de pre-banking apresenta a vantagem adicional de não depender da resposta do candidato ou de sua equipe, pode ser implementada institucionalmente por tribunais eleitorais, organizações da sociedade civil e plataformas digitais, contribuindo para a formação de um eleitorado mais crítico e menos suscetível à manipulação retórica. 2,7. Fact-checking estratégico e comunicação antecipatória. Embora o fact-checking tradicional tenha limitações diante de distorções interpretativas, ele pode ser reconfigurado como ferramenta estratégica quando integrado a uma comunicação antecipatória. Em vez de limitar-se a verificar declarações após sua veiculação, momento em que o dano comunicacional já ocorreu, equipes de marketing político podem adotar uma abordagem proativa, publicizando previamente as versões matizadas de suas propostas e antecipando possíveis distorções. Dourado, 2019, Seibt, 2020. Isso significa, na prática, que o candidato deve comunicar não apenas o que defende, mas também o que não defende, explicitamente. A formulação negativa antecipatória, quando proponho o programa X, não estou defendendo Y, e sim Z, funciona como um escudo contra futuras tentativas de construção de espantalhos, na medida em que fixa publicamente os limites interpretativos da proposta. As agências de checagem, nesse contexto, deixam de ser meras verificadoras ex post e passam a operar como aliadas na disseminação dessas versões autorizadas das posições dos candidatos, contribuindo para a formação de um corpus referencial que dificulta a distorção. Pesquisas sobre checagem de fatos realizadas por NIES, 2024, indicam que agências brasileiras como Aos Fatos e Lupa têm progressivamente incorporado essa dimensão interpretativa ao seu trabalho, evoluindo da simples rotulagem binária, verdadeiro, falso, para análises mais contextualizadas que consideram a complexidade das formulações políticas. Essa evolução, no entanto, ainda enfrenta o desafio da escala. Diante do volume massivo de conteúdo gerado em campanhas eleitorais, é impossível verificar todas as distorções, o que torna indispensável a atuação complementar das próprias equipes de comunicação dos candidatos. 3. Conclusão. A análise desenvolvida ao longo deste artigo permitiu identificar que a falácia do espantalho, embora constitua uma das estratégias mais recorrentes do marketing político contemporâneo, não é invencível. Ao contrário, a literatura da teoria da argumentação e os estudos empíricos sobre comunicação política digital apontam para um conjunto consistente de estratégias de reversão, cuja eficácia depende fundamentalmente da capacidade das equipes de comunicação de abandonarem a lógica simétrica da refutação imediata e adotarem uma abordagem metacomunicativa. Os principais achados podem ser sintetizados em 4 proposições. Primeiro, a eficácia da contra-argumentação à falácia do espantalho é inversamente proporcional à sua agressividade. Respostas emocionalmente carregadas tendem a amplificar o alcance da distorção, enquanto respostas calibradas pelo princípio da caridade retórica geram efeitos reputacionais positivos. Segundo, o Stillmaning, a reconstrução caridosa do argumento adversário, opera como o antídoto lógico da falácia, restaurando a integridade do debate e projetando imagem de maturidade política. Terceiro, estratégias preventivas como o pre-banking e a comunicação antecipatória são mais eficazes do que as reativas, especialmente em ambientes digitais de alta velocidade informacional. Quarto, o questionamento socrático oferece um recurso tático valioso para transferir o ônus probatório ao oponente e expor publicamente a fragilidade da construção falaciosa. Do ponto de vista das aplicações práticas, o estudo sugere que equipes de marketing político invistam na formação de seus profissionais em teoria da argumentação e retórica ética, desenvolvendo protocolos de resposta padronizados para diferentes tipos de ataque falacioso.
Recomenda-se, igualmente, que candidatos e partidos incorporem a dimensão antecipatória em suas estratégias de comunicação, explicitando não apenas o que defendem, mas também o que não defendem, reduzindo assim o espaço para distorções adversárias. As implicações teóricas do estudo apontam para a necessidade de aprofundamento da pesquisa sobre a interface entre falácias argumentativas e arquitetura de plataformas digitais. Investigações futuras poderiam examinar como diferentes designs de interface, por exemplo, limites de caracteres, sistemas de verificação comunitária, moderação algorítmica, afetam a prevalência e a eficácia da falácia do espantalho. Igualmente promissora é a linha de pesquisa sobre o desenvolvimento de ferramentas automatizadas de identificação de espantalhos em tempo real, baseadas em processamento de linguagem natural, que poderiam auxiliar equipes de comunicação a responder mais rapidamente a ataques falaciosos. Por fim, cabe ressaltar que a reversão da falácia do espantalho não se reduz a uma técnica comunicacional, ela constitui, antes, um compromisso ético com a integridade do debate democrático. Em sociedades polarizadas, onde a confiança nas instituições encontra-se fragilizada e a desinformação corrói os alicerces da deliberação pública, a capacidade de argumentar de forma honesta, precisa e caridosa não é apenas uma vantagem competitiva no marketing político, é uma condição de possibilidade para a própria sobrevivência da democracia representativa. Acesse o site abaixo gratuitamente e verifique sobre textos plagiados. Referências: 1. Aikin, S. Casey, J. Strawman, Wikiman, and Hollowman. Argumentation, V. 25, número 1, p. 87 a 105, 2011. 2. Alfaro, F. G. G. Polarização política no Brasil e a influência da desinformação. Revista DCS, V. 12, número 2, p. 45 a 67, 2025. 3. Bizer, G. Y et al. The Persuasiveness of the Strawman Rhetorical Technique. Social Influence, V. 4, número 3, p. 216 a 230, 2009. 4. Dennett, D. C. Intuition Pumps and Other Tools for Thinking. New York, W. W. Norton, 2013. 5. Dourado, T. Fact-checking como possibilidade de media accountability sobre o discurso político. Uma análise de conteúdo das iniciativas aos fatos, lupa e truco. Revista Com Política, V. 9, número 2, p. 93 a 128, 2019. 6. Hamblin, C. L. Fallacies. London, Mitten, 1970. 7. IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Polarização e desinformação ameaçam coesão social e democracia na América Latina. Notícias IPEA, Brasília, 5 de setembro. 2025. 8. Iyengar, S. Westwood, S. J. Fear and Loathing Across Party Lines, New Evidence on Group Polarization. American Journal of Political Science, V. 59, número 3, p. 690 a 707, 2014. 9. Nies, A. B. Fact-Checking and Journalistic Authority em Brasil. Brazilian Journalism Research, V. 20, número 1, p. 1452, 2024. 10. Lewandowski, S. et al. The Psychological Drivers of Misinformation Belief and Its Resistance to Correction. Nature Review Psychology, V. 1, número 1, p. 13 a 29, 2020. 11. Lawrence SPREEN, P. et al. A Systematic Review of Worldwide Causal and Correlational Evidence on Fake News. Nature Human Behavior, V. 6, número 4, p. 544 a 560, 2022. 12. Platão. Apologia de Sócrates. São Paulo, Editora 34, 1999. 13. Recuero, R. A Systemic Framework for Disinformation on Social Media.
Social Media Mais Society, v. 11, número 1, p. 1 a 15, 2025. 14. Schopenhauer, A Arte de Ter Razão, 38 Estratagemas. São Paulo, Martins Fontes, 2019. Original publicado em 1831. 15. Safety, T. Limites e possibilidades do fact-checking como prática social para o aperfeiçoamento da democracia. Revista Latino-Americana de Ciências de la Comunicación, v. 17, número 32, p. 114 a 129, 2020. 16. Seremeta, E. Flecken, M. Andoni, C. Fallacies and Biases, The Case of the Straw Man. Pragmatics Cognition, v. 31, número 1, p. 244 a 285, 2024. 17. Talice, R. Aikin, S. Tissue Forms of the Straw Man. Argumentation, v. 20, número 3, p. 345 a 352, 2006. 18. Walton, D. The Straw Man Fallacy. In Walton, D. Argumentation Schemes for Presumptive Reasoning. Marrua. Lorenzelbaum, 1996. p. 187 a 210. 19. Yeomans, M. et al. The Straw Man Effect, Partisan Misrepresentation in Natural Language. Political Psychology, v. 43, número 5, p. 921 a 942, 2022. 20. Nalon, T. Leal, N. Entrevista. 10 anos de fact-checking no Brasil. Agência Brasil, Rio de Janeiro, 20 de julho. 2025. 21. Batista, R. R. Fake News, Eleições e Comportamento Político. Revista de Direito da PUC-Rio, v. 8, número 2, p. 112 a 135, 2022. 22. Recoeiro, R. A Desinformação Narrada pela Checagem, Estudo das Agências Brasileiras. E Compós, v. 28, número 1, p. 1 a 22, 2025. 23. Douri, M. Uma abordagem linguageira e interacional da argumentação política. Linha d'Água, v. 37, número 2, p. 45 a 68, 2024. 24. Tindale, C. Retórica e Argumentação. São Paulo, Contexto, 2022. 25. Perelman, C. Obrecht TYTSA, L. Tratado da Argumentação, a Nova Retórica. São Paulo, Martins Fontes, 2005. 26. Van Emeren, F. H. Grutendorst, R. Argumentação, Comunicação e Falácias. São Paulo, Editora Universitária, 2002. 27. Reutemann, M. Negation and Strawman Fallacy in French Election Debates 1974 a 2012. Journal of Language and Politics, v. 16, número 4, p. 512 a 535, 2017. 28. Macanho, F. Walton, D. Argumentation Schemes and Fallacies. Studies in Logic, Grammar and Rhetoric, v. 55, número 1, p. 81 a 106, 2018. 29. Santos, C. R. P. Potencialidades e Limites do Fact-Checking no Combate à Desinformação. Revista UFG, v. 22, número 25, p. 1 a 19, 2022. 30. Dourado, T. Fact-Checking e a Responsabilização do Discurso Político. Em Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, 42, 2019, Belém. Anais. Belém, Intercom, 2019. 31. Mestre, R. A. P. A Importância do Fact-Checking no Mundo Atual. Lisboa. ISCT-UL, 2021. 32. Lins, B. E. Fake News nas Eleições, Verdade e Pós-Verdade.
Revista Atricom, v. 5, número 2, p. 33 a 48, 2020. 33. Gavasso, G. Fake News e os Limites do Fact-Checking. São Paulo, Mackenzie, 2019. 34. Bressan, D. F. M. Fact-Checking como Estratégia de Credibilidade Jornalística. Revista Tópicos, v. 13, número 1, p. 67 a 84, 2025. 35. Anastácio, T. F. The Interaction Between Public and Fact-Checking Content. Selected Papers of Internet Research, v. 2025, p. 1 a 4, 2025. 36. Alencar Pimenta, C. A. Análise das eleições municipais de 2024 e o impacto da desinformação. Sufragi 1, v. 15, número 1, p. 78 a 95, 2023. 37. Miranda Ribeiro, G. O efeito da polarização política na crença em notícias falsas. Revista de Ciências Sociais da UFPR, v. 28, número 2, p. 201 a 220, 2023. 38. Recoeiro, R. Redes sociais na internet. Porto Alegre, Sulina, 2021. 39. Walton, D. Informal Logic, a Pragmatic Approach. Cambridge University Press, 2008. 40. Talice, R. B. Overdose in Democracy, Why We Must Put Politics in Its Place. Oxford University Press, 2019. Hashtag Estudando como sempre aprendendo como nunca. Atreva-se. Desafie-se. Aperfeiçoe-se.